Pressionado, o técnico Eduardo Cudê deu sorrisos no gramado do CT Parque Gigante. O dirigente Magrão, depois de uma reunião onde foi cobrado por membros de torcidas organizadas do Internacional, também esboçou sorrisos e teve uma conversa particular com o técnico colorado no gramado do CT Parque Gigante. Uma joia de 16 anos de idade foi chamada por Eduardo Cudê para realizar um treinamento com o grupo principal nesta quinta-feira. A gente fala também a respeito das notícias ruins. Alan Patrick teve diagnosticado uma lesão que vai o tirar do gramado pelas próximas semanas. E Carlos de Pena teve oficializada a sua rescisão contratual. Ambientes do pós-crise, depois do empate contra o Real Tomayapo pelo placar de 0-0, no Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 11 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quinta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante de reapresentação. Depois do empate em 0-0 contra a equipe do Real Tomayapo pela Copa Sul-Americana e com todos os ambientes e com toda a situação de crise que esse empate ele gerou internamente no CT Parque Gigante e em especial no Beira-Rio ainda na noite da quarta-feira. Na quinta, os jogadores se reapresentaram e eu vou trazer aqui um pouco do ambiente desse treinamento, do semblante das pessoas protagonistas do ambiente colorado nesta quinta-feira. Eduardo Cudê, por exemplo, esteve sorridente. Ele brincou em algumas conversas, se mostrou tranquilo e na parte que a gente acompanhou, esteve um pouco afastado do grupo de jogadores que realizava o aquecimento naquele momento. Magrão chegou na metade do aquecimento, vindo das dependências internas do CT Parque Gigante, abraçou o Banha, que é massagista do Internacional. Depois, Magrão e Cudê conversaram no gramado do CT Parque Gigante. Além disso, além desse ambiente que era um ambiente de uma certa tranquilidade, bem diferente daquele que a gente viu depois do empate contra o Real Tomayapo no estádio Beira-Rio, algumas informações importantes do treinamento desta quinta-feira, tá? E a principal novidade foi o meia Gabriel Carvalho. Garoto, 16 anos de idade, uma das principais joias das categorias de base do Internacional, que foi chamado pelo técnico Eduardo Cudê para treinar com o time principal. Muitas vezes existe um trabalho feito pelo Eduardo Cudê de chamar um time das categorias de base para ser o sparring do time principal. Mas não foi nesse contexto que o Gabriel Carvalho foi chamado. Ele foi chamado para integrar o elenco profissional. Foi chamado para trabalhar com os jogadores do elenco profissional. A gente viu algumas imagens dele treinando no aquecimento com os demais jogadores. Não é um atleta que vai ser integrado, vai para o jogo, mas já está nesse processo de ambientação, inclusive em momentos de crise, com os demais jogadores do Internacional. A principal novidade do treinamento foi essa. As ausências de departamento médico sentidas, os jogadores titulares ficaram no CT, nas dependências internas do CT, na academia, fazendo um trabalho regenerativo. Aqueles jogadores que não atuaram por 90 minutos na partida contra o Real Tomayapo e estiveram no gramado fazendo um trabalho um pouco mais consistente, tá? Na tarde desta quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a reunião da torcida organizada do Internacional, da Popular, de membros da Popular, que está agendada com um grupo de jogadores e com a comissão técnica. E a repercussão que esta reunião vai ter dentro do vestiário. Vários jogadores não gostaram dessa atitude da direção, de liberar esse espaço para os torcedores terem um contato direto para fazer cobranças, alguns e até em tons ameaçadores aos jogadores. E isso não pegou bem em um ambiente que já está conturbado por todos os resultados negativos que vem acontecendo ao longo dos últimos dias. Eu trago os detalhes disso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, que eu destrincho um pouco o ambiente do Inter, do grupo de jogadores. Existe corpo mole, os jogadores estão insatisfeitos com alguma coisa, como que essa questão do protesto e da reunião com membros das torcidas organizadas pode impactar nesse ambiente. Tá tudo nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Informações factuais agora.
e que são muito impactantes no contexto colorado, tá? O Alan Patrick teve confirmada uma lesão muscular. Uma lesão muscular na coxa direita na coxa esquerda, perdão. E de acordo com o Internacional, ele vai desfalcar o clube nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Lesão muscular na coxa esquerda, o Inter não divulgou o grau da lesão. Esse tipo de lesão é no mínimo 15 dias, tá? Mas a tendência é de 3 a 4 semanas. Se for de 3 a 4 semanas, ele pode ficar de fora de até 8 jogos, tá? Vamos lá. Bahia, Palmeiras, Atlético Paranaense, Delfim, Atlético Goianiense e Cruzeiro, tá? São jogos que ficaria de fora. Ainda o Real Tomayapo no jogo da volta lá na Bolívia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. Perderia, talvez voltaria lá contra o Juventude no estádio Beira-Rio no dia 13 de maio. Olha o tamanho do desfalque que o Internacional tem com essa ausência do Alan Patrick, se for de fato por 4 semanas, tá? E uma expectativa otimista de 2 semanas, ele perde. Hoje a gente está no dia 11 de abril, voltaria no dia 26. Ele perde jogo contra o Bahia, contra o Palmeiras, contra o Atlético Paranaense e contra o Delfim. São vários jogos, tá? Em que o Alan Patrick ele vai desfalcar o Internacional. E não só em jogos do Campeonato Brasileiro. Muito provavelmente em jogos também da Copa Sul-Americana, o Alan Patrick seja um desfalque, ele que é o principal jogador do time. E essa notícia negativa chegou no ambiente colorado hoje. Bom, teve uma liberação. Carlos de Pena, a gente já sabia que essa liberação ia acontecer, o Inter liberou o jogador inclusive para assinar com o Bahia, e agora o Inter comunicou oficialmente que chegou a uma rescisão contratual com o Carlos de Pena. Ele oficialmente não é mais jogador ligado ao Internacional e assina um vínculo em definitivo com o Bahia. O Inter ainda pode pagar alguns valores salariais residuais de 13º, férias para o jogador, mas é isso, ele sai de graça do Internacional para acertar com o Bahia. Foi o acordo feito entre os dois clubes e principalmente entre o Inter e o Depena, porque o Inter não queria mais utilizar o Depena e deu a ele a possibilidade de buscar outro rumo em outro clube. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente já começa a olhar para as odds do fim de semana, tá? Porque, por exemplo, no sábado já tem jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, as competições nacionais elas começam a acontecer. Inter e Bahia, a odd do Inter é de 1,75, empate está pagando 3,6 e o Bahia está pagando 4,75. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!